E aí, José Brasil, que quer falar? Hoje eu trago mais um giro depois de muito tempo. E hoje falarei um pouquinho sobre os reality shows, né, da Record que acabaram entre a semana passada e essa, né. O Power Couple Brasil, né, que é o jogo dos casais que a Record trouxe pela segunda vez. E pela primeira vez o Dancing Brasil, que, pra quem não sabe, foi uma versão que era detentora, né, que a Globo era detentora, né, do formato do programa, né, que esse Dancing Brasil era antigamente no programa de votação, né, o grande show dos famosos, e também da polêmica que aconteceu no show da Simone e Simaria, que aconteceu, acho que numa festa de São João em alguma cidade do Nordeste, né. Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo de hoje. Bom, galera, começamos aqui o nosso giro de hoje com os realities da Record, né, como, na minha opinião, como eu vi, né. Bom, tivemos, acho que 22, ou acho que uns 17 casais, ou 22, não lembro bem, disputavam assim o Power Couple Brasil, né. Primeira vez foi vencida por um casal que acho que ficou muito famoso no WhatsApp, né, que eu não lembro o nome agora, né, mas tá aí, foi uma disputa com a Simone, né, que foi uma das maiores cantoras do mundo infantil nos anos 80 e 90, né, nos anos 2000 já não estava em tanta evidência que estava nos anos anteriores. E tá aí, essa foi a final, acho que foi lá, e o casal, né, a Simone disputou aí essa final, né, do Power Couple com Laura e Jorge. Agora eu lembrei, sim, Laura e Jorge, que foram campeões da temporada passada, né, e esse casal que ficou famoso aí pelo WhatsApp, como já foi afirmado pra vocês, veio aí, né, essa temporada de 2017, né. Tivemos outros vários casais, né, alguns famosos, outros nem tanto, como por exemplo temos o Ataíde, né, que foi apresentador da Liga, acho que durante 3 anos, se não me engano, a Liga que era da Band, que também era apresentada pelo Rafinha Bastos, né, que hoje está fazendo o seu conteúdo dentro do YouTube, né, que carrega, acho que o nome dele, não lembro bem, mas tá aí. Tivemos aí o Taíde, o Silvio Blablau e o Rafael William, grandes cantores que ficaram famosos nos anos 80, se não me engano, acho que anos 80. Também tivemos alguns atores, né, da Record, acho que, por exemplo, temos, acho que a Nayara, que foi a grande vencedora dessa edição. Também tivemos, bom, além desses casais, né, tivemos aí só alguns famosos que eu esqueci o nome. Aí também tivemos aí o humorista chamado Marcelo Yeye, que infelizmente no meio do programa ele acabou passando, ela acabou passando mal, né, teve acho que a pressão dele caiu, e quando foi ver, né, o exame, né, o resultado do exame, infelizmente o Marcelo teve que abandonar o jogo. E também tivemos aí, bom, eu esqueci um outro casal, um outro famoso, né, que tinha um casal aí, né, acho, do programa, mas tá aí, além da Jessie Nasser, que foram os vencedores quase, né, Nasser quase entre esses, acho que venci, eu não lembro, acho que o BBB 11, 12, 13, por aí, mais ou menos esses BBBs, né. Logicamente esses aí foi os integrantes que eu lembrei, né, até então do Power Couple Brasil. Bom, do primeiro ao terceiro programa crescia um pouco, né, na cidade, na minha opinião, né, pro público inteiro, uma mente de, como se fosse de
de criança briguenta, que não sabe, que parece que tem ódio todo da sociedade, né? Todo mundo. E isso foi o que eu imaginei, né? Da participação, né? Por conta da participação do Rafael Willian, que ao longo do programa foi tendo atitudes polêmicas, como teve uma parte do programa, né? Que cada um tinha o seu próprio quarto, né? E que cada quarto tinha na sua porta a foto do participante, né? Que está dentro do quarto. Aí tinha no quarto rosa, né? Que era atrás do lado, né? Da sala da casa onde houve o confinamento. E ele se descontrolou, quase teve esse um risquinho, né? Na foto dele. E ele fez uma algazarra, questionando pro povo que era não fazer aquilo, que não era uma atitude feia pro programa e tal. Aquelas coisas que a gente é acostumado a ver em realities. E nos últimos programas, né? O Rafael Willian foi eliminado com um casal que já tinha um pouquinho de treta, né? Que foi com a esposa do Silvio Blau Blau, que era a Ana Paula. Isso depois de... Isso um pouquinho esquentou, né? Depois tinha um episódio do programa em que a Ana Paula acabou mostrando o dedo do meio pra esposa do Rafael Willian, né? E desde então, né, houve esse atrito entre os dois casais, né? E aí, né, tivemos aí a grande DR, né, que seria um paredão do programa, né? Pra quem não sabe, né? Então teve aí uma DR entre o Rafael Willian e o Silvio Blau Blau, na qual o Rafael Willian saiu pior, né? Acabou sendo eliminado, né? A votação não é pelo público, né? É pelo povo, pelo próprio povo da casa. E aí, né? A Rafael saiu. E depois, na outra semana, tivemos uma prova que aconteceu na terça-feira, né? Terça-feira que são provas separadas, onde temos a prova exclusivas para os homens e provas exclusivas para as mulheres. E também na quinta-feira tem a prova do casal, que define quem vai para DR ou o paredão do programa, né? E durante a prova, acho que das mulheres, não lembro, começou lá, logicamente, com o Silvinho Blau Blau e a Ana Paula. E tivemos uma surpresa que é desagradável para muita gente, né? Na qual foi que o Roberto Justus, né, foi notificado pela produção que fez uma cola, né, pra Ana Paula acertar tudo, né? e certo lá pro bom, se garantir, né, dentro do programa, né? Ficar em uma boa posição. Aí infelizmente, né, o Roberto Justo soube desta cola, né? Até inclusive mostrou pro povo ver, né? Aí desde então, né, todo mundo todos os integrantes que estavam da casa, né, souberam desse detalhe e fortemente ficavam detonando ele, dizendo que olha o colador aí, enfim, um monte de coisa. Essas semanas, confesso que já passei assim, eu fiquei no exemplo, né, nessa situação, né, que houve no programa. Ultimamente eu tive semana passada foi semana de prova, né, e que infelizmente eu soube de um fato esquisito, né, na minha sala, né, que assim, que a minha crush ficava lá nos fundos, né? E a prova era feita que cada assento, né? Cada carteira lá, né? Era da porta da janela o número representativo da chamada, né? E que infelizmente, né? Na sexta-feira, na semana passada, infelizmente ela acabou colando e tal.
Eu já tinha feito umas duas outras vezes, né, antes dessa. E que infelizmente, né, eu tava, acho que mexendo no celular durante a prova, mas então as coisas aconteceram do mesmo sentido, né, aconteceram na minha vida, né, vendo no reality, também no cotidiano, né, são muitos alunos que não sei o que faz na vida, né, mas infelizmente acontece, né, que a gente acaba não estudando um pouco, isso é normal. Isso, assim, eu sou comum de deixar para última hora os estudos, né, acho que muitas de vocês acabam fazendo também, né, acabam esquecendo, né, e na hora da prova acabam tentando fazendo, né, na escola sempre assim, às vezes algumas vezes é bom recordar, né, e tá aí, né, basicamente, né, colar não é a melhor forma de fazer na vida, né, fazendo prova para vestibular, para pro Enem até, pra prova de nota, enfim, qualquer coisa relacionada assim, não podemos pegar de outra pessoa as ideias, né, que elas possuíram, né, através dos estudos. Mas bom, continuando aqui com o negócio do Supercopa, né, na final tivemos Nair e Cairo, que, como falei pra vocês, foi o campeão, e outros dois casais que eu não lembro o nome. Um era casal, acho que todos eram casais de atores. Não, acho que todos foram de atores, né? Errou. Aí, né, durante a final, né, tivemos um debate estilo ao que estamos acostumados a ver na Globo, né, que era frente a frente entre os participantes, né. Tivemos a confusão lá da Ana Paula e da Aline, né, que era a esposa do Rafael William. Bom, logicamente o Supercopa foi gravado muito tempo antes de ser exibido na Record, né, e logicamente eles acabam não vendo a edição completa, né? A edição completa eles vê o desenrolar lá do programa, né? E a Aline, né, acabou, considerava bem o Silvinho e a Ana Paula, e sabendo, né, daquele dedo do meio, né, que eu falei pra vocês agora há pouco. Aí teve aquele bafafá todo que a gente conhece, né, lá do Casa de Família. Mas enfim, é isso. O Nayara e Cairo acabaram ganhando, né, o Supercopa do Brasil. E nessa segunda-feira tivemos o encerramento do primeiro Dance Brasil, que, como falei no início do júri de hoje, era o formato do show dos famosos que era feito, né, pelo Faustão, né, tanto que no início do programa, né, do Dance Brasil, tinha uma treta na justiça entre o Faustão e os produtores do programa, né. O programa, pra quem não viu, né, foi dirigido pela grandiosa Xuxa, né, que depois de muito tempo, né, de 2015 pra cá, foi para a Record, né. Pelo que consta por aí, né, a Xuxa tá dando muito trabalho pra própria Record, né, um monte de confusão e tal. Bom, aí tivemos os casais de duplas bem famosas. Tivemos a presença ilustre da Jade, né, que é a nossa grande ginasta. Tivemos também o MC Gui, o Mika, que foi um dos principais atores do Rebelde, né, que passou na Record em 2011, se não me engano. Também tivemos a presença da Fabíola Rabo de Raia, que era uma repórter gordinha, né, lá da Record, né, que agora acabou tendo um processo de emagrecimento. Acabou participando também, né, que era grande amiga do Marcelo Rezende, que eu espero um dia encontrar ele, né, lá no Cidade Alerta.
que Deus abençoe aí um grande Marcelo Rezende, que esperamos que ele consiga passar dessa, né? E também tivemos uma atriz chamada Maite Piragibe, tivemos outro ator chamado Léo Midiorini, não lembro, que se vocês verem, né, na tarde, né, um pouquinho depois da sessão da tarde, vai ter o Senhora do Destino, e você vai ver lá ele atuando. Também tivemos a presença da Bianca Rinaldi, também tivemos o Richardson, né, grande jogador que foi importante, né, nas conquistas do tricampeonato brasileiro 2005, 2006, 2007, 2008, né, de São Paulo. Foi importante também no Atlético Mineiro e em muitos clubes aí, tanto que agora, né, está no Guarani. Também tivemos o Guilherme, que fez dupla com Santiago. Enfim, um monte de casais, né, dentro do duplas, né, do programa, né. E os outros são dois famosos do Axé, que é a Sheila Mello, e o outro que é esposo da Gretchen, eu acho, não lembro, mas tá aí. Esses aí foram os Tony Campos, os Tony Salles. Então tá aí, esses foram alguns dos integrantes, né, que eu lembrei aqui do Dance Brasil. Durante o programa, né, a exibição do programa, logicamente, acabamos sempre vendo, né, as danças dos participantes e tal, e de vez em quando rolava uns términos de dança bem quentes, né, parecendo, né, que as duplas, né, acabavam se beijando no final, né. Isso era um pouquinho de uma das brincadeiras, né, que acontecia no programa, né, além do jurado, né, que foi o Jamarouche, e teve uma dança, né, bem conhecida no mundo, né, que é o Jive. E a Xuxa, de vez em quando, quando tinha o Jive, quando algum participante dançava o Jive, a Xuxa acabava zoando ele, chamando de Jive Arouxa. No resto, né, não tem muita coisa que falar do Dance Brasil, né. Foi um grande reality, muita aflição, né, das pontuações, né, que os jurados davam, né, para os participantes no cada final de cada apresentação. E no final tivemos aí Léo Mijorim, Maite Piragibe, que eu torci muito pra ela, né, tanto que chamei a dupla dela de casal simpatia, né. Ela, por causa de ser um pouquinho baixinha em relação às outras participantes, né, os outros participantes também. E a surpreendente Jade, que conseguiu ir até o final do programa e quase conquistou aí o Dance Brasil. E depois de 3 apresentações seguidas, né, na grande final, a campeã foi a Maite Piragibe com 43% de votos, eu acho. E depois, né, da comemoração da conquista de Maite Piragibe, teve o programa do Poxa, né? Poxa, que agora, né, faz programa na Record por volta lá da 00:15, né, de segunda a quinta. Teve lá a entrevista, né, com a vencedora, do programa, que foi a Maite Piragibe, e teve um pouquinho de treta meio escondida, né, meio simpatizante entre a Xuxa e a Maite Piragibe, que deu que falar. O Poxa tentou falar que perguntou, né, os dois, né, a Maite e a dupla dela tinha alguma afinidade, né, amorosa. A Xuxa ficou falando lá que eles tinham, e aí durante o programa foi acabando e tal. Aí foi aquela treta, tipo, não é uma treta
assim, que você percebe que as pessoas falam bravamente, mas que elas falam sorridente e tal, escondendo, né, a raiva por dentro. E aí, né, tá aí, essa foi o Dance Brasil, né, com a conquista aí da Maite Piragibe. E bom, galera, já que resumi um pouquinho, né, da minha opinião, que foi sobre o que achei, né, dos programas, né, do Power Couple Brasil, sempre, né, todos os anos vai ter uma treta bem forte, como teve na primeira edição, né, no finalzinho, entre a Laura e o Jorge com a Gretchen e alguns dos outros participantes, e dessa vez teve lá com o Café Willa que também não acabou vingando, né, e que no final deu um casal que não dava nenhuma treta, era de boa amizade, né, entre os outros casais. Então, tá aí, né, esse foi o mini resumo que eu faço dos dois realities. E agora vamos lá para minha opinião sobre a confusão lá que teve no show da Simone e Simaria lá no Nordeste, se eu não me engano. Bom, galera, nesse fim de semana, né, o que passou, tivemos a apresentação de São João, né, da Simone e Simaria, que aconteceu, se eu não me engano, numa cidade do sertão do Nordeste, interior do Nordeste, enquanto elas cantavam a música Regime Fechado, que é um grande sucesso delas. Aí acabou subindo no palco um fã que era meio maluco, né, que, pois bem, aí a Simone tava lá cantando tal música, aí do nada a cena corta pra ela tal, e aí do nada ela vai tá cantando, né, ela vai correndo lá, né, pra perto onde tava o fã, né, e numa coisa meio engraçada, né, ela acabou meio tonteando e tal, e acabou batendo lá no fã, e o que aconteceu, né, foi que a grande show logicamente foi paralisado, né, os seguranças conseguiram tirar o fã do palco, né, e aí elas acabaram fazendo logicamente um pronunciamento, né, depois da confusão, né, que aconteceu com a Simaria, e teve uma parte, né, do discurso, né, entre as duas, né, que é uma coisa linda de se ver, né, que a Simone disse que se alguém maltratasse a Simaria, ela logicamente iria bater firme em quem estaria praticando este fato, né, tipo, essa coisa que o fã, né, foi invadir o palco e acabar ficar abraçando forte aí a Simaria, e é uma coisa que a gente tem que ter, né, em nossas vidas, né, que irmão é como se fosse um urso querido, e que a gente nunca deve largá-lo nunca, e que a gente tem que estar firme com unhas e dentes, se defendendo. E também, né, a Simaria, né, acabou dizendo pros fãs, né, que o levantar das faixas, né, dizendo pros cantores, né, que amam eles, então, isso que é um fã tradicional que tem que levar bem a sério. Cada artista vai saber que você vai estar lá, né, na plateia, né, os prestigiando muito. Então, essa aí foi a minha opinião sobre a confusão que aconteceu no show da Simone e Simaria. Logicamente, merece o maior prestígio do mundo. Eu gosto muito das músicas delas. Espero que, assim, que Deus as abençoe, que dê certo na vida daqui pra frente. As que saíram da pobreza com muita força, e que elas estão firmes e fortes, levando aí seus grandes sucessos pelo Brasil inteiro aí, né,
e até pro mundo também. Então, esse aqui foi nosso giro de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu curti, compartilho com amigos, críticas e sugestões servem. Vou deixar as redes sociais aqui embaixo na descrição. O Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e o Musical.ly estão aí na descrição. Então, é isso. Os garotos da Record são bons. E Simone e Simaria, né? Sendo aí os exemplos de boas pessoas, né? Que são boas no que fazem e que conseguem levar boas coisas pro mundo. E foi.